Então você decidiu começar a colocar o dinheiro a trabalhar para você, a deixar de ser escravo pelo dinheiro e fazer com que o dinheiro trabalhe a seu favor. Ou seja, investindo na compra de ativos e trabalhando de uma maneira mais inteligente a rentabilidade do seu dinheiro. Ok, uma ótima decisão, diga-se de passagem. Mas aí você decide então começar a operar na bolsa, né? Afinal de contas, é onde realmente as pessoas mais ganham dinheiro, na bolsa, então vão para a bolsa. E aí a pessoa comete o erro mais clássico que se tem. O cara decide começar a querer ser trader. Ele decide fazer um curso no final de semana e acha que num curso de final de semana ele vai aprender a operar o mercado. E aí ele olha nesse curso um pouco de análise técnica e acha que é uma barbada. Os exemplos são tão nítidos, é tão fácil de operar isso. Eu consigo fazer isso, eu vou ganhar dinheiro com isso e eu vou me tornar trader. Trader é aquele sujeito que compra barato, vende caro, ou vende caro, compra barato. E aí ele começa a fazer as operações dele, mais do que isso. Ele não quer começar como investidor de prazo longo, ele não quer começar como position, ele não quer começar como swing trader, ele quer começar como day trader, que é a atividade mais difícil que existe na face da Terra. E mais, ele quer começar a operar day trade mini índice, índice futuro, porque ele ouviu dizer que essa é a maneira de enriquecer e essa é a maneira de ficar rico. Péssima ideia. Péssima ideia. Essa é a maneira errada de entrar na bolsa. E infelizmente é a maior parte é a forma mais frequente com que as pessoas entram na bolsa. Elas simplesmente entram como traders. Entram querendo comprar e vender, 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 e acham que é isso que vai torná-las ricas. Muito bem. Não é desta maneira que as coisas se desenrolam. 90% dos traders perdem dinheiro. 80% dos day traders, depois de 6 meses, saem do mercado por terem perdido tudo que tinham e tudo que destinaram a operar no mercado. Então, sendo muito objetivo com vocês, não é através do trade que vocês poderão entrar bem na bolsa e ganhar dinheiro na bolsa. O caminho mais sossegado para se entrar na bolsa, em um primeiro momento, deve ser estudar o que é uma empresa boa, o que é uma empresa que me interessa ser sócio, estar como sócio, e o que é uma empresa que não é boa, uma empresa que não é legal ser sócio, uma empresa que não me interessa ser sócio. E isso significa aprender um pouquinho sobre fundamentos. Um pouquinho, não precisa ser muita coisa. Mas ler alguns livros sobre o que é uma boa empresa. O que constitui uma boa empresa. Claro que o senso comum já nos ajuda muito. Uma boa empresa é aquela que dá lucro líquido, recorrente. Uma boa empresa é aquela que tem o patrimônio líquido crescendo. Uma boa empresa é aquela que tem sua dívida caindo. A gente pode até questionar um pouco essa questão da dívida, mas o fato é que usualmente estas são as boas empresas. Então, é muito mais simples você começar a procurar por boas empresas em que você queira se tornar sócio todos os meses e comprar um pouquinho aquelas ações todos os meses e estar adquirindo uma participação societária, por exemplo, de um Itaú, de uma Lojas Renner, de uma Agro 3, de uma HGTX3, de uma VEG 3, de empresas que têm resultados muito sólidos. Então você vai lá e compra um pouquinho todos os meses. E quando cai, tu fica até feliz, porque tu consegue comprar mais ações daquela empresa que você considera muito boa. E aí você captura um movimento bem amplo durante toda essa movimentação. Um movimento muito mais sossegado do que tentar operar o mercado. Se tornar o George Soros. Vou dar um exemplo. Isso aqui é o gráfico da IRBR3, gráfico semanal.
ressecurizadora. Desde que ela foi lançada no mercado, em 2017, ela já subiu 233% em 2 anos. Vocês acham que tem algum mega, ultra, hiper trader, swing trader ou day trader que ganhou 233% nos últimos 2 anos em cima deste ativo? Muito difícil. O mais provável é que o cara tenha comprado, vendido ao longo do caminho, tenha gasto um monte de dinheiro em corretagem, tenha errado alguns stops, tenha sido violinado em alguns pontos, perdeu aqui, levou um stop loss aqui, mais um outro stop loss ali, perdeu um pouquinho aqui, ganhou um pouquinho ali, e quando tu vê, o cara está com uma performance aquém do sujeito que identificou esta como uma excelente empresa para se tornar sócio e começou a comprar um pouquinho todos os meses. O fato é, e você precisa ter isso bem em mente, bem nítido, um investidor ruim perde dinheiro. Um trader ruim perde muito dinheiro e mais rápido que um investidor ruim. Um investidor médio ganha dinheiro. Médio, cara médio. Um trader médio perde dinheiro. Um investidor bom ganha muito dinheiro. Um trader bom empata. Ganha um dia, perde outro dia. Ganha um dia, perde outro dia. Ganha um dia, perde outro dia. Só para vocês sentirem o nível de dificuldade técnica de ser trader. 90% das pessoas não poderiam ser traders. Mas poderiam ganhar dinheiro no mercado financeiro sendo bons investidores. Vocês acham que todo mundo nasceu para ser médico? Vocês acham? Não. Tem muitas pessoas que não nasceram para ser médicas. E tem muitas pessoas que não nasceram para ser traders. Só que elas insistem em querer ser traders. Agora, não é porque o cara não é médico que ele não possa desenvolver hábitos de saúde saudável, de ter uma vida saudável, de ter uma alimentação saudável. Não é verdade? Claro que pode. Ou seja, não é porque o cara não é trader que ele não pode investir em boas empresas de bolsa de valores. E isso é o caminho mais fácil. Depois que tu estudou e aprendeu como separar o que é uma empresa boa do que é uma empresa ruim, e é isso basicamente o que a análise de fundamentos nos mostra, o que é uma empresa boa, o que é uma empresa ruim. Tá? Não vem ao caso se a análise fundamentalista é melhor que a análise técnica, se a análise técnica é melhor que a fundamentalista. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Essa discussão é uma bobagem. Bobagem total. Sabe por que é uma bobagem? Porque a análise técnica ela responde uma pergunta, enquanto que a análise fundamentalista responde outra pergunta. A análise fundamentalista responde o que é uma empresa boa instalada num setor interessante ou não interessante. O que é uma empresa bem administrada, o que é uma empresa mal administrada. Ou seja, o que eu posso virar sócio e o que é bom e o que eu tenho que ficar longe. Enquanto que a análise técnica nos responde uma outra coisa. A análise técnica nos responde quando é bom comprar e quando é bom vender. A análise técnica não nos fala a respeito da qualidade de uma determinada empresa. Não nos fala se vale a pena ficar comprado por um prazo mais longo dentro daquela empresa, se é uma empresa boa, se ela dá lucro, se ela tem dividendos, se ela gera um bom resultado. Ela não fala isso. E as pessoas teimam em acreditar que a análise técnica responde tudo. Não, a análise técnica não responde tudo. E uma pessoa um pouco mais safa, um pouco mais inteligente, vai usar um pouquinho de análise de fundamentos que ela vai ter aprendido e vai usar um pouquinho de análise técnica para identificar o ponto ideal de comprar um papel bom, que é usualmente depois de um recuo. Isto é a maneira mais lógica de se entrar no mercado e se beneficiar do atual ciclo de alta que a bolsa está vivendo, escolhendo boas empresas, adquirindo participação societária nelas, operando elas como investidores e não como traders. Isso vai contra o que muita gente fala, eu sei.
Numa próxima conversa, nós vamos falar um pouquinho mais sobre trades, eu sei. Mas eu vou guardar um vídeo para a gente falar especificamente o que eu procuro visualizar como múltiplos bons, como fundamentos bons, para considerar aquela empresa dentro da minha lista de papéis interessantes. Papéis que eu gostaria de ser sócio. E papéis que eu não gostaria de ser sócio. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, isso faz parte de um curso nosso, um curso eu que apresento, sobre legado financeiro, mas a gente pode comentar um pouquinho sobre isso aqui no canal do YouTube, sem dúvida alguma. Pensem um pouco sobre isso. 80% dos traders perdem dinheiro e saem do mercado em 8 meses e nunca mais voltam para o mercado, perdendo belíssimos movimentos de alta que eles poderiam ter capturado se eles decidissem encontrar empresas boas, se tornar sócios dessas empresas boas, comprar essas ações, receber os dividendos e deixar a gestão da empresa evoluir e produzir os resultados positivos. Muito mais fácil do que tentar acertar ponto de entrada, ponto de saída, ponto de entrada, ponto de saída, ponto de entrada, ponto de saída. Geralmente quem faz isso acaba perdendo dinheiro, gastando corretagem, gastando em emolumentos, tendo dificuldades. Então se você que está me ouvindo agora já entrou no mercado, até é provável, se entrou nos últimos meses, é provável que seja no lucro, porque o mercado está em alta e realmente está muito fácil operar no mercado nos últimos meses. Mas saiba que o mercado não é sempre assim. E se você, mesmo no mercado em alta, está perdendo dinheiro, a primeira recomendação que eu lhe dou é pare de operar imediatamente. Pegue um bom livro sobre fundamentos e comece a estudar os resultados da empresa, para ver se aquela empresa vale a pena ser sócio ou não. E se você entender que aquela empresa vale a pena ser sócio, comece a comprar um pouquinho. Comece a comprar um pouquinho todos os meses. Sobrou um dinheirinho, compra um pouquinho. Sobrou um dinheirinho, compra um pouquinho. Sobrou um dinheirinho, compra um pouquinho. E vai construindo a sua carteira ao longo do tempo. Dentro de empresas boas, sólidas, estáveis. Produzem resultados. Não estou falando de botar dinheiro numa OGXP3, que não produzia nenhum lucro em nenhum momento da sua história. Eu estou falando de procurar empresas que dão resultados. Vou mostrar aqui um exemplo, tá, de uma empresa que eu considero uma empresa atraente do ponto de vista de múltiplos. Tá? Uma empresa que apresenta resultados interessantes e o que eu vejo, o que eu procuro ver quando eu vou olhar uma empresa nesse cenário. Aqui é a Lojas Renner. Tá? Rapidamente falando, o que eu procuro ver isso aqui, ó, é lucro. É isso que eu quero. Estão vendo esse lucro? Isso me interessa. É lucro líquido crescendo. Olha aqui 2016, a crise de 2016, a crise de 2017, a crise de 2018. Essa empresa enfrentou alguma crise? Parece que não existiu crise econômica para a Lojas Renner nesse período. Ela é resiliente ao mercado. Além de lucro líquido crescendo, eu vou procurar o quê? Patrimônio líquido. Olha o patrimônio da empresa. Olha como o patrimônio da empresa está crescendo. Eu acho que ser sócio de uma empresa que dá lucro líquido crescendo, que tem patrimônio líquido crescendo, que tem o nível de endividamento crescendo, mas controlado, como está acontecendo aqui, é interessante. E quando eu olho o PL, um PL alto, né? Não tão bom, PL alto aqui. O ideal é um PL abaixo de 10. Mas olha a rentabilidade sobre o patrimônio líquido que a empresa apresenta, 26% sobre o patrimônio líquido dela. Uma enorme rentabilidade. Então, um PL alto aqui eu até perdoo. Então, esse é um exemplo de uma empresa que me parece fazer sentido eu estar me associando. Tá? Existem várias outras. Por exemplo, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Tem inúmeras empresas que apresentam múltiplos de resultados bastante atraentes. É muito diferente, mas muito diferente, por exemplo, de uma empresa como esta. Olha o resultado desta empresa. Olha o patrimônio líquido dela, é um patrimônio líquido negativo. Vocês acham que faz sentido tu comprar ações de uma empresa que tem um patrimônio líquido negativo? Não faz sentido nenhum.
ser sócio ou ter ações de uma empresa que está endividada. Aí tu olha o lucro líquido dela, ela não produz lucro líquido, ela produz só prejuízo. Aí tu olha o passivo de dívida de longo prazo, enorme. E sabe o que é o pior? Tu vai ali pro gráfico e pega RPMG3, olha o gráfico, olha essa paulada que ela deu aqui. Aí tu pensa, eu vou comprar esse negócio, né? Eu vou comprar esse negócio, porque olha a alta que fez. Olha que pancada de alta. Você tem tendência de alta, eu vou comprar. Aí tu compra uma empresa que simplesmente não tem resultados. Você acha que faz sentido? Para mim, da forma como eu leio, não faz sentido. Só que as pessoas não sabem disso. Elas estão entrando no mercado há pouco e elas não sabem nem sequer olhar isso daqui, ó. Os números múltiplos. Pensem sobre isso. Estudem os aspectos de resultados da empresa. Busquem isso antes de se aventurarem na atividade tão gloriosa de ser trader. E que, na minha opinião, é uma puta bobagem. Porque a maior parte das pessoas não consegue ser trader. A maior parte das pessoas não terá capacidade de ser trader porque não vai ter tempo para ficar olhando o mercado todo o tempo. A pessoa tem a sua profissão, tem a sua atividade para executar. Então não cometam este equívoco. Não cometam este equívoco. Ok? A maneira mais adequada de entrar no mercado é aquela que produz melhores resultados. É o que o próprio Warren Buffett diz. Quando que é o bom momento de vender uma ação? Nunca. Ele diz isso. Mas por quê? Porque ele escolhe boas empresas. Boas empresas para ser sócio. E não especulador. Reflitam um pouco. A gente volta a conversar mais adiante. Grande abraço. Tudo de bom. Até mais. Antes que me perguntem, sim, eu sou trader. Sim, mas essa é a minha profissão. Eu faço o meu tempo, 100% do meu tempo é dedicado a isso. Eu sei que a maior parte das pessoas não terá tempo para fazer isso. Mais do que isso, eu só consegui resultados na minha vida como trader quase 4 anos depois que eu comecei a estudar. Ou seja, é um processo longo, demorado, que é construído ao longo de muito e muito tempo. Eu não estou dizendo que ser trader não dá dinheiro. Um trader excelente ganha mais dinheiro que um investidor excelente. Mas tem que ser um trader excelente. Não pode ser um trader médio. Nem um trader bom. Tem que ser um trader excelente. Então, antes que digam, o Stoiber falou mal de ser trader. Eu não estou falando mal de ser trader. Só estou falando que ser trader, especialmente day trader, não é para a maioria das pessoas. Se a pessoa quiser ser trader, pode ser um excelente trader de position, operações de gráfico semanal. Eu tenho amigos meus que fazem 70% ao ano, 60% ao ano, operando um gráfico semanal. 5 ou 6 operações por ano. Muito mais simples do que tentar ficar num gráfico de 5 minutos tentando achar topo e fundo de mercado. Bem menos estressante, bem mais tranquilo, bem mais sossegado, menos emocionante, é verdade. Mas se vocês quiserem entrar no mundo de traders, considerem primeiro os prazos mais longos, position. Depois o prazo diário, swing trade. Depois talvez 60 minutos. E se vocês quiserem realmente passar bastante calor e bastante dificuldade, os gráficos intradia, que são os gráficos mais suados e mais complexos. Bom, essa é apenas a minha forma de ver. Logicamente eu não quero ser e não sou o dono da verdade, mas eu acho que nesses 20 anos que eu estou no mercado, eu aprendi algumas coisas a respeito do mercado. E uma delas é os traders iniciantes não duram muito tempo. Os traders iniciantes não conseguem durar muito tempo no mercado. Primeiro porque eles acreditam que a análise técnica não falha nunca, depois que eles ficam procurando pelo setup perfeito que não erra nunca, depois eles ficam procurando pela forma de operar que vai dar sempre certo e não tem isso, depois eles simplesmente começam a trabalhar com um manejo de risco completamente fora do limite que seria
plausível e deles se acabam quebrando. Enquanto que os investidores que entram no mercado a maior parte do tempo ganham bons resultados e ficam dentro do mercado por muitos e muitos anos ganhando dinheiro com isso. Isso é o que eu vejo, essa é a minha vivência. Um grande abraço para todos vocês, paz, saúde e prosperidade. Amanhã provavelmente eu não farei o vídeo porque eu estarei viajando. Vou ver se eu consigo fazer um vídeo na sexta e talvez no sábado, direto daí lá da Itália. Vou tirar umas férias aí e volto depois. Aí a gente fala um pouquinho mais a respeito sobre como investir melhor nosso dinheiro, ok? Um forte abraço para vocês, amigos. Tudo de bom. Se vocês curtiram, deem um like. Se vocês acham que alguém tem que ouvir isso, compartilhem com os amigos de vocês, coloquem no WhatsApp. E a gente está sempre disposto a conversar com os amigos e trocar ideias. Um abraço, até mais, tudo de bom!